Milionário deixa $5 de gorjeta para testar a garçonete, e a atitude dela muda tudo. Era só mais uma tarde quente no centro da cidade, o cheiro forte de café passado na hora misturado ao barulho das xícaras e das conversas de quem já viveu muita coisa. Um cliente discreto se senta, faz o pedido com calma e, ao pagar a conta, deixa uma gorjeta que parece pequena demais para qualquer padrão. $5. Um valor quase simbólico. O que ninguém imagina é que aquele gesto não foi descuido, nem avareza, mas um teste silencioso que colocaria à prova caráter, dignidade e escolhas que podem mudar completamente o rumo de uma vida inteira, principalmente quando decisões sobre um testamento começam a pesar mais do que qualquer fortuna. Antes de continuar essa história que está surpreendendo tanta gente, aproveita agora para curtir o vídeo, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhuma história como essa, feitas especialmente para quem valoriza emoção, justiça e reviravoltas que aquecem o coração. Agora presta atenção, porque a reação dessa garçonete a essa gorjeta aparentemente insignificante vai desencadear uma sequência de acontecimentos que ninguém naquele café, nem mesmo o próprio milionário, poderia prever. A tarde estava pesada, quente, daquelas em que o ar parece grudar na pele. O ventilador antigo girava devagar no canto da cafeteria, espalhando mais barulho do que alívio. O cheiro forte de café recém-passado se misturava ao de pão na chapa e açúcar queimado, criando uma sensação familiar para quem frequentava aquele lugar havia anos. Mulheres mais velhas conversavam em mesas próximas, trocando receitas, reclamando do preço do feijão, rindo de lembranças antigas. Era um cenário simples, cotidiano, quase invisível para quem passa apressado pelas ruas do centro de uma capital brasileira. Foi nesse ambiente comum que ele entrou. Nada em sua aparência chamava atenção. Roupas discretas, sapatos bem cuidados, postura ereta, olhar atento. Quem o visse jamais imaginaria a dimensão de sua fortuna, construída ao longo de décadas com disciplina, cálculo e decisões frias. Ele observou o ambiente por alguns segundos antes de se sentar. Reparou nas paredes com fotos antigas, no balcão gasto pelo tempo, nas mãos cansadas que seguravam xícaras manchadas. Havia algo ali que não se encontrava em restaurantes sofisticados. Humanidade crua, sem verniz. Sentado, pediu um café simples. Nada especial. Enquanto aguardava, seus olhos seguiam cada movimento da mulher que atendia às mesas. O uniforme já mostrava sinais de desgaste, o cabelo preso com cuidado, o rosto marcado por uma rotina dura. Ainda assim, havia firmeza nos gestos e um jeito respeitoso de lidar com cada cliente. Ele notou como ela tratava todos da mesma forma, fosse alguém bem vestido ou alguém contando moedas. Quando o café chegou, ele agradeceu com um aceno discreto. Bebeu devagar, sentindo o amargor forte, lembrando-se de quantas reuniões importantes havia feito com cafés infinitamente mais caros, mas vazios de significado. Ao terminar, pediu a conta. O valor era baixo. Ele abriu a carteira com calma e deixou sobre a mesa uma nota de R$5. R$5 de gorjeta. Não foi um erro. Não foi distração. Foi uma escolha calculada, pensada desde o momento em que atravessou a porta daquele lugar. Para ele, aquele valor era insignificante financeiramente, mas carregava um peso simbólico enorme. Era o primeiro teste. Um teste silencioso, invisível, que ele repetira outras vezes em sua vida, sempre buscando algo que o dinheiro nunca conseguiu garantir: confiança verdadeira. Ele se levantou, pronto para sair, quando percebeu a reação. A mulher parou por um segundo ao recolher a mesa. Seus dedos tocaram a nota, e ela respirou fundo. O rosto não se fechou. Não houve resmungo, nem olhar torto, nem comentário atravessado. Apenas um breve silêncio, como se estivesse organizando pensamentos. Em seguida, ela guardou o dinheiro no bolso do avental, ajeitou a postura e caminhou até ele, que já estava próximo da porta. Com voz firme e educada, agradeceu pelo café e pela gorjeta. Disse poucas palavras, simples, carregadas de respeito. Um desejo sincero de um bom dia. Nada além disso. Ele ficou imóvel por um instante. Não esperava aquela reação. Em experiências anteriores, valores baixos costumavam provocar desprezo, ironia ou indiferença. Ali, encontrou dignidade. Aquilo mexeu mais com ele do que gostaria de admitir. Do lado de fora, o barulho da rua o envolveu novamente. Ônibus passando, vendedores ambulantes chamando clientes, o cheiro de asfalto quente. Ele caminhou alguns metros, mas algo fez parar. Sentiu um aperto estranho no peito,
um incômodo que não vinha de problemas financeiros, mas de dentro. Um lembrete silencioso de que, apesar de tudo que possuía, havia questões em sua vida que permaneciam sem resposta. Durante anos, construiu uma rotina rígida. Acordar cedo, reuniões intermináveis, decisões estratégicas, números, contratos, investimentos. Sempre acreditou que controlar tudo era a única forma de não se decepcionar. Pessoas falham, dinheiro não. Pelo menos era isso que repetia para si mesmo. Mas, nos últimos tempos, esse pensamento vinha sendo desafiado. A revisão periódica de seu testamento, algo que antes era apenas um procedimento técnico, começava a incomodá-lo. Para quem, afinal, ele estava construindo tudo aquilo? Voltou para casa naquele fim de tarde com a imagem da cafeteria ainda fresca na mente. O som do ventilador, o cheiro do café, o olhar respeitoso da mulher. Pequenos detalhes que se recusavam a desaparecer. Em sua cobertura silenciosa, com móveis caros e vista privilegiada, o contraste foi quase doloroso. Tudo era impecável, organizado, frio. Não havia risadas, nem conversas espontâneas, nem cheiro de café simples. Nos dias seguintes, tentou seguir a rotina normal. Reuniões, telefonemas, decisões importantes. Mas algo havia mudado. Em meio a números e gráficos, sua mente voltava àquela cena. Ao gesto simples de agradecer por R$ 5. Aquilo não fazia sentido dentro da lógica que sempre guiou sua vida. Uma semana depois, sem avisar ninguém, ele voltou à cafeteria. Sentou-se na mesma mesa. Pediu o mesmo café. Observou novamente o ambiente. Percebeu detalhes que antes haviam passado despercebidos. O cansaço nos rostos, mas também a solidariedade silenciosa entre os funcionários. O jeito como as clientes mais velhas se sentiam à vontade, como se estivessem em casa. Aquilo não era apenas um lugar para comer. Era um ponto de encontro, um refúgio em meio ao caos urbano. Quando a conta chegou, ele repetiu o gesto. R$ 5 de gorjeta. Desta vez, ficou observando discretamente. A reação foi a mesma. Nenhuma reclamação. Nenhum julgamento. Apenas profissionalismo e respeito. Esse padrão começou a incomodá-lo de uma forma profunda. Não porque se sentisse culpado, mas porque aquela mulher contrariava tudo o que ele acreditava sobre relações humanas mediadas pelo dinheiro. Para ele, as pessoas eram movidas por interesse. Ali, via alguém movida por valores que ele havia deixado para trás. Em casa, naquela noite, abriu a pasta onde guardava documentos importantes. Entre eles, o testamento. Leu cada linha com atenção. Tudo estava organizado, pensado para evitar conflitos, direcionado a instituições e fundos que jamais o conheceriam de verdade. Era seguro, frio, distante. Pela primeira vez, sentiu um vazio difícil de ignorar. Ele fechou a pasta devagar. Sentou-se na poltrona, em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sentir vulnerável. Não era medo de perder dinheiro. Era medo de ter vivido tanto tempo sem realmente enxergar as pessoas ao redor. Naquela mesma noite, decidiu algo simples, mas carregado de significado. Voltaria àquela cafeteria quantas vezes fossem necessárias. Não para se mostrar, não para ajudar, não para se revelar. Apenas para observar. Para entender. Para descobrir se ainda existia, dentro dele, espaço para confiar novamente. As visitas à cafeteria deixaram de ser ocasionais e passaram a fazer parte da rotina dele. Sempre no mesmo horário, sempre com o mesmo pedido simples. O café forte, servido na xícara branca já marcada pelo tempo, tornava-se quase um ritual silencioso. Ele chegava, sentava-se na mesma mesa próxima à janela, observava o movimento da rua e, principalmente, observava as pessoas. Não havia pressa. Diferente de tudo em sua vida, ali o tempo parecia correr de outra forma. Com o passar das semanas, começou a perceber nuances que antes ignorava. O jeito como as clientes mais velhas chegavam sozinhas e saíam acompanhadas de conversas longas. O cuidado com que a garçonete anotava os pedidos, mesmo os mais repetidos, como se cada pessoa fosse única. O ambiente simples ganhava outra textura aos seus olhos. O rangido das cadeiras, o barulho metálico das colheres batendo nas xícaras, o cheiro de café misturado ao de bolo caseiro feito cedo naquela manhã.
Tudo parecia carregado de uma verdade que ele não encontrava em lugares sofisticados. A mulher que o atendia continuava a agir da mesma forma. Educada, firme, discreta. Nunca tentou puxar conversa além do necessário. Nunca demonstrou curiosidade sobre ele. Isso o intrigava profundamente. Em outros ambientes, bastava alguém perceber um relógio caro ou um sapato bem cuidado para que surgissem sorrisos forçados e perguntas interessadas. Ali, nada disso acontecia. Ela parecia tratá-lo como tratava todos os outros. Ele começou a testar pequenas variações. Um dia deixou a gorjeta ainda menor. Outro dia, não deixou nada, apenas o valor exato da conta. Observou atentamente. Em nenhuma dessas situações houve mudança no atendimento. Nenhuma expressão de reprovação. Nenhuma diferença no tom de voz. Aquilo mexia com ele de uma forma inesperada. Cada visita reforçava uma pergunta incômoda. Como alguém consegue manter dignidade quando quase tudo ao redor pressiona pelo contrário? Fora dali, sua vida continuava exigente. Reuniões longas, decisões estratégicas, cobranças constantes. Mas algo estava diferente. Ele se pegava distraído em encontros importantes, lembrando-se da cafeteria, da simplicidade daquele espaço. Em determinado momento, um assessor comentou sobre a necessidade de revisar novamente o testamento, sugerindo ajustes técnicos. Aquela palavra voltou a pesar. Testamento. Antes neutra, agora carregada de questionamentos. Durante uma dessas reuniões, ele se deu conta de algo desconfortável. Sabia exatamente para onde iria cada centavo de sua fortuna, mas não sabia dizer quem realmente merecia sua confiança. Tudo era impessoal, distante. Criado para evitar problemas, não para gerar significado. Essa percepção trouxe um cansaço diferente. Não físico, mas emocional. Na cafeteria, o clima começou a mudar sutilmente. O gerente passou a circular mais perto da mesa dele, oferecendo atenção exagerada, tentando adivinhar preferências. Não era difícil perceber o interesse por trás da cordialidade. O milionário notou como o comportamento do gerente contrastava com o da garçonete. Enquanto um parecia medir cada gesto em busca de vantagem, a outra seguia firme em sua postura simples. Esse contraste criou um incômodo silencioso. O gerente começou a cobrar mais da equipe, principalmente da mulher que o atendia. Pequenos comentários, exigências desnecessárias, olhares de cobrança. Nada explícito, mas o suficiente para tornar o ambiente mais tenso. O milionário percebeu isso rapidamente. Sentiu vontade de intervir, mas conteve-se. Havia criado uma regra interna. Não se revelar. Não interferir diretamente. Era um teste, inclusive para si mesmo. Certo dia, ao chegar mais cedo, encontrou a cafeteria mais vazia. A luz da manhã entrava pelas janelas, iluminando partículas de poeira no ar. O cheiro de café fresco era ainda mais intenso. Sentou-se, observando a mulher organizar as mesas. Notou o cansaço em seus ombros, o cuidado ao alinhar cadeiras, o jeito atento ao limpar o balcão. Havia esforço ali, um esforço que raramente era reconhecido. Quando ela se aproximou para anotar o pedido, ele percebeu algo diferente. Um leve tremor nas mãos, quase imperceptível. Não perguntou nada. Limitou-se a pedir o café. Aquilo ficou em sua mente. Pela primeira vez, sentiu-se incomodado por saber que sua presença, mesmo silenciosa, poderia estar contribuindo para a pressão que ela sofria. Nos dias seguintes, começou a prestar atenção em outros detalhes. O uniforme dela estava mais gasto. O sorriso, embora presente, parecia um pouco mais contido. Ao mesmo tempo, ela continuava tratando todos com o mesmo respeito. Aquilo exigia um esforço enorme. Ele sabia disso. Reconhecia o peso de manter uma postura quando tudo ao redor empurra para o desânimo. Em casa, à noite, abriu novamente a pasta do testamento. Dessa vez, não leu os documentos. Ficou apenas olhando para eles. Pensou em como havia passado a vida inteira construindo algo sólido financeiramente, mas frágil emocionalmente. Pensou em como sempre acreditou que dinheiro deveria resolver tudo, inclusive a distância entre as pessoas. Agora, começava a entender que dinheiro, sem valores, apenas amplia vazios. A coincidência de sempre encontrar a mesma mulher na cafeteria não era acaso. Ela trabalhava naquele horário havia anos.
Ele passou a frequentar o local justamente porque precisava de algo fixo, previsível, em meio a uma vida caótica. Essa rotina compartilhada, ainda que silenciosa, começou a criar uma conexão sutil. Não de amizade, mas de reconhecimento humano. Em um final de semana, ele decidiu ir à cafeteria fora do horário habitual. Queria testar se sua percepção era influenciada apenas pelo hábito. O lugar estava mais cheio, barulhento, com famílias e grupos conversando alto. Mesmo assim, o atendimento permaneceu o mesmo. A mulher circulava entre as mesas com agilidade, sem perder a educação. O gerente, visivelmente estressado, cobrava rapidez, criando um clima pesado. Foi nesse dia que algo pequeno, mas significativo, aconteceu. Um cliente reclamou do café, de forma ríspida. A mulher ouviu em silêncio, pediu desculpas e trocou a bebida. Nenhuma justificativa, nenhuma discussão. O milionário observou a cena com atenção. Aquilo o atingiu profundamente. Ele conhecia bem o orgulho, a vontade de reagir, de impor respeito. Ver alguém escolher a calma em vez do confronto o fez questionar escolhas antigas. Ao sair, deixou novamente R$ 5. Mas, dessa vez, deixou também um bilhete simples, escrito à mão, agradecendo pelo atendimento. Não assinou. Não revelou nada. Apenas algumas palavras sinceras. Observou a distância quando ela encontrou o papel. Viu o olhar atento, a leitura cuidadosa, o sorriso discreto que surgiu sem perceber. Essa pequena vitória teve um custo. Ele sentiu que estava se envolvendo mais do que planejara. A regra da distância começava a ruir. E com isso vinha o medo. Medo de confiar. Medo de se decepcionar. Medo de ter que mudar decisões que sempre considerou definitivas. O ambiente da cafeteria continuava mudando aos poucos. Um ventilador novo apareceu. Algumas mesas foram consertadas. Nada grandioso, mas suficiente para mostrar que o lugar resistia, apesar das dificuldades. O milionário sabia que nada daquilo era por causa dele diretamente, mas sentia-se parte daquele microcosmo. Isso o assustava e o atraía ao mesmo tempo. Em uma noite silenciosa, sentado sozinho em sua sala ampla, percebeu algo que nunca havia admitido. Sentia-se menos solitário quando estava naquele lugar simples do que em sua própria casa. Essa constatação trouxe uma vulnerabilidade inesperada. Ele não queria apenas testar aquela mulher. Queria testar a si mesmo. Descobrir se ainda era capaz de se importar sem transformar tudo em estratégia. E assim, sem perceber, o teste inicial começava a se transformar em algo muito maior. Algo que mexeria não apenas com uma gorjeta, mas com escolhas que definiriam o sentido de tudo o que ele construiu. Com o passar dos meses, aquela cafeteria deixou de ser apenas um ponto de observação e se tornou um espaço onde o milionário começava a confrontar partes de si que sempre manteve bem guardadas. Seu nome era Augusto. Um nome comum, herdado do pai, que ele raramente ouvia fora de ambientes formais. Ali, ninguém o chamava por nome algum. Ele era apenas mais um cliente. E isso, curiosamente, lhe trazia alívio. A mulher que o atendia chamava-se Helena. Ele descobriu o nome sem perguntar, ao ouvir uma cliente mais antiga chamá-la com carinho enquanto comentavam sobre o calor excessivo daquele verão. Helena respondeu com um sorriso breve, sem interromper o trabalho. A forma como ela se movia entre as mesas mostrava alguém acostumada a cuidar de tudo ao mesmo tempo. Bandejas equilibradas, pedidos anotados de cabeça, atenção dividida entre várias necessidades. Mesmo sob pressão, mantinha um controle que Augusto reconhecia, embora viesse de um lugar muito diferente do dele. Augusto começou a chegar um pouco mais cedo. Gostava de observar o início do turno, quando o café ainda estava mais silencioso. O som da máquina sendo ligada, o cheiro intenso do pó fresco, o primeiro gole servido do dia. Nessas horas, Helena parecia ainda mais concentrada. Ele notava como ela organizava tudo antes da correria começar, como se preparasse o terreno para enfrentar mais um dia inteiro. O gerente, Mauro, tornava-se cada vez mais presente. Sua postura era rígida, os olhos atentos demais, sempre avaliando quem entrava e quem saía. Augusto percebia claramente o contraste entre Mauro e Helena. Mauro era movido por ambição e insegurança. Buscava reconhecimento, desejava ascender socialmente e via em qualquer cliente aparentemente bem-sucedido uma oportunidade. Helena, ao contrário, parecia movida por responsabilidade e resistência.
Seu objetivo era manter o emprego, cumprir suas obrigações e preservar algo que não se via, mas se sentia: a própria dignidade. Em uma manhã particularmente movimentada, uma confusão se formou perto do balcão. Uma máquina apresentou problema e os pedidos começaram a atrasar. Mauro ficou visivelmente nervoso, elevando o tom de voz, cobrando rapidez. Helena respirou fundo e seguiu trabalhando, tentando acalmar os clientes, oferecendo explicações simples, sempre com respeito. Augusto observava tudo em silêncio. Aquela cena o incomodou profundamente. Ele conhecia aquele tipo de pressão. Já havia exercido sobre muitos funcionários ao longo da vida, acreditando que resultados justificavam métodos. Ver aquilo do outro lado causou um desconforto difícil de ignorar. Naquele dia, ao pagar a conta, Augusto fez algo diferente. Deixou novamente R$ 5, mas desta vez acrescentou um valor discreto na conta de um cliente idoso que estava sozinho e claramente confuso com o pagamento. Fez isso sem avisar ninguém. Observou Helena explicar com cuidado que a conta já estava quitada. Viu o alívio nos olhos do senhor. Aquilo trouxe uma satisfação silenciosa, mas também um peso. Cada pequena ação parecia aproximá-lo mais de algo que ele vinha evitando: envolvimento. Em casa, naquela noite, Augusto passou mais tempo acordado do que dormindo. O silêncio de seu apartamento era quase ensurdecedor. Abriu a janela e deixou entrar o barulho distante da cidade. Pensou em Helena, em Mauro, nos clientes habituais da cafeteria. Pensou em sua própria trajetória. Em quantas pessoas haviam passado por sua vida apenas como números, cargos, funções. Quantas histórias ele nunca se deu ao trabalho de enxergar. No dia seguinte, recebeu uma ligação de seu advogado, falando novamente sobre a revisão do testamento. Um assunto técnico, dizia ele. Mas Augusto sabia que não era mais apenas isso. O documento começava a representar algo maior. Um reflexo de quem ele havia sido e de quem poderia ainda se tornar. Pediu mais tempo. Disse que precisava pensar. Do outro lado da linha, o silêncio foi breve, seguido de uma concordância profissional, mas carregada de estranhamento. Na cafeteria, Helena também enfrentava seus próprios conflitos. O clima no trabalho tornara-se mais pesado. Mauro parecia observá-la com mais atenção, cobrando resultados, impondo regras que antes não existiam. Ela sentia a pressão, mas não comentava com ninguém. Carregava aquilo sozinha, como fazia com tantas outras coisas. Sua motivação era clara. Precisava daquele emprego. Precisava manter a estabilidade, mesmo que mínima, para ajudar a família e garantir algum futuro. Augusto começou a perceber sinais dessa pressão. Pequenos atrasos, olhares cansados, pausas mais longas para respirar. Aquilo o incomodava mais do que gostaria. Sentia-se dividido. Parte dele queria intervir, usar sua influência, resolver tudo rapidamente. Outra parte sabia que isso destruiria a autenticidade de tudo que vinha observando. Não queria ser o salvador. Queria entender. Em uma tarde chuvosa, algo inesperado aconteceu. Augusto esqueceu sua carteira sobre a mesa. Não percebeu até estar já do outro lado da rua, sentindo peso estranho no bolso. Ao se dar conta, virou-se imediatamente. Antes que pudesse retornar, ouviu alguém chamando seu senhor. Espere! Era Helena, correndo sob a chuva leve, segurando a carteira com cuidado. O cabelo já começava a se soltar do coque, o uniforme molhado nos ombros. Ela entregou a carteira sem olhar para dentro. Apenas disse que ele havia esquecido. Augusto agradeceu, um pouco sem palavras. Ao abrir a carteira depois, confirmou que nada havia sido mexido. Aquilo não era apenas honestidade. Era respeito. Uma regra clara que Helena seguia independentemente da situação. Essa coincidência tinha explicação simples. A rotina fixa dele, a atenção dela aos detalhes, o hábito de verificar mesas antes de limpar. Nada de extraordinário. Ainda assim, o impacto foi enorme. Augusto voltou para casa naquele dia com o coração pesado. Não por medo ou ansiedade, mas por reconhecimento. Reconhecia ali algo que havia perdido em si mesmo. Nos dias seguintes, passou a observar Helena com outro olhar. Não mais como parte de um teste, mas como alguém real, com escolhas difíceis, com limites claros. Começou a perceber que ela também o observava, discretamente. Não com curiosidade, mas com uma atenção respeitosa,
como se reconhecesse nele algo além de mais um cliente. O ambiente da cafeteria também mudava. O movimento aumentava, clientes novos apareciam, enquanto os antigos mantinham seus hábitos. As conversas continuavam, as risadas surgiam, os problemas eram compartilhados em voz baixa. Era um retrato fiel de uma parte do Brasil que Augusto raramente frequentava. Um Brasil onde as pessoas se conhecem pelo nome, onde a vida acontece entre um café e outro. Em uma dessas manhãs, Helena comentou algo simples enquanto servia o café. Disse que aquele tinha ficado mais forte porque o pó estava novo. Nada além disso. Mas o tom era diferente. Havia ali uma pequena abertura. Augusto respondeu com um comentário igualmente simples. Pela primeira vez, trocaram mais do que formalidades. Nada profundo, nada pessoal demais. Apenas duas pessoas reconhecendo a presença uma da outra. Esse pequeno avanço trouxe uma vitória silenciosa para Augusto. Mas também trouxe um custo. Ele percebeu que estava se importando. E se importar significava abrir mão de controle. Significava aceitar que nem tudo podia ser previsto, testado ou medido. Para alguém que construiu a vida inteira sob o controle, isso era assustador. Naquela noite, ao revisar mentalmente suas decisões, Augusto entendeu algo importante. Não era Helena quem estava sendo testada. Era ele. E cada dia naquela cafeteria o colocava mais perto de uma escolha que não poderia mais ser adiada. O ritmo da cidade parecia mais acelerado naquele início de outono, mas dentro da cafeteria o tempo seguia outro compasso. As manhãs começavam com um frio leve que logo era vencido pelo vapor do café e pelo entra e sai constante de clientes habituais. Augusto continuava chegando cedo. Sentava-se na mesa de sempre, agora com um olhar menos analítico e mais atento aos detalhes humanos. O barulho do moedor, o tilintar das xícaras, o cheiro do pão aquecido na chapa criavam uma sensação de pertencimento que ele não encontrava em nenhum outro lugar. Helena percebia a presença dele de forma diferente. Não porque ele tivesse mudado a aparência ou o comportamento de maneira evidente, mas porque havia algo no modo como ele observava que já não parecia distante. Ela não sabia explicar, apenas sentia. Ainda assim, mantinha a postura profissional. Cumpria sua rotina com disciplina, mesmo quando Mauro se aproximava com cobranças veladas e comentários desnecessários. O gerente parecia cada vez mais inquieto, como se algo estivesse escapando ao seu controle. Augusto notou que Mauro passará a fazer mudanças sutis no funcionamento da cafeteria. Alterou escalas, reduziu pequenos intervalos, passou a observar mais de perto o desempenho dos funcionários. Tudo era justificado como necessidade de eficiência, mas o clima se tornava pesado. Helena absorvia aquilo em silêncio. Não reclamava. Não se defendia. Apenas seguia trabalhando, carregando nos ombros um cansaço que começava a aparecer no corpo. Em uma manhã especialmente fria, Helena chegou mais cedo do que o habitual. Augusto já estava sentado quando ela entrou, ajeitando o uniforme enquanto caminhava apressada. Havia algo de diferente em seu semblante. Um olhar mais sério, como se tivesse passado a noite em claro. Quando ela serviu o café, Augusto percebeu um leve tremor nas mãos. Aquilo o inquietou. Pela primeira vez, pensou em perguntar se estava tudo bem. Mas conteve o impulso. Respeitava o espaço dela. Sabia que nem toda preocupação precisava ser verbalizada. Ao longo daquele dia, a cafeteria ficou cheia. Um grupo de aposentadas ocupou as mesas próximas à janela, comentando sobre exames médicos, receitas antigas e lembranças de juventude. As conversas criavam um fundo sonoro constante, misturado ao rádio antigo que tocava músicas conhecidas. Helena circulava entre as mesas com agilidade, enquanto Mauro observava a distância, braços cruzados, expressão tensa. No fim da manhã, um pequeno incidente ocorreu. Um cliente deixou cair café sobre a mesa e reclamou de forma ríspida. Mauro aproximou-se imediatamente, pronto para intervir, mas foi Helena quem resolveu a situação com calma. Limpou a mesa, trocou a xícara, pediu desculpas sem se justificar. O cliente se acalmou. Mauro, no entanto, chamou Helena de lado logo depois. Falou baixo, mas com dureza. Augusto não ouviu as palavras, mas percebeu o tom. Viu Helena sair daquela conversa com os ombros ainda mais tensos. Aquilo foi demais para Augusto. Não interveio diretamente, mas algo se quebrou dentro dele. Passou o resto do dia inquieto, mal conseguindo se concentrar em reuniões.
A imagem de Helena sendo cobrada injustamente o acompanhava como um peso. Ele sabia que, se quisesse, poderia resolver tudo com uma ligação, um favor, uma influência. Mas também sabia que isso teria consequências. Mudaria a dinâmica. Retiraria dela o controle sobre a própria história. Naquela noite, em casa, Augusto abriu novamente a pasta do testamento. Desta vez, leu tudo com atenção. Cada cláusula, cada destino previsto. Tudo fazia sentido no papel, mas nada parecia vivo. Pensou em como sempre evitou envolvimento para não sofrer. Pensou em como, agora, estava sofrendo justamente por evitar. A vulnerabilidade se tornava inevitável. Nos dias seguintes, decidiu observar mais e agir menos. Passou a prestar atenção em pequenos gestos. Helena dividindo um pedaço de bolo com uma colega durante uma pausa rápida. Helena ajudando uma cliente a se sentar com cuidado. Helena recolhendo moedas caídas no chão e devolvendo ao dono sem fazer alarde. Pequenas atitudes que, juntas, desenhavam um retrato claro de quem ela era. Mauro, por outro lado, tornava-se cada vez mais impaciente. Começou a tratar clientes antigos com menos paciência, focando apenas em quem parecia trazer retorno financeiro. Essa postura gerava desconforto. Alguns clientes reclamavam em voz baixa. Outros simplesmente deixavam de frequentar o local. Augusto percebeu a mudança no movimento. O ambiente já não era tão leve quanto antes. Em uma tarde de movimento fraco, Augusto chegou e encontrou a cafeteria quase vazia. O céu estava nublado, e uma garoa fina caía lá fora. O som da chuva batendo no vidro criava um clima introspectivo. Helena trouxe o café e, ao colocá-lo sobre a mesa, comentou de forma espontânea que aquele dia estava estranho, silencioso demais. Foi uma frase simples, mas significativa. Pela primeira vez, ela iniciava uma conversa que não era estritamente profissional. Augusto respondeu com algo igualmente simples. Disse que dias assim às vezes eram necessários para a gente pensar. Helena concordou com um aceno leve e voltou ao trabalho. Aquela troca breve ficou ecoando na mente dele. Não houve revelações, nem confidências. Apenas um reconhecimento mútuo do momento. Pouco tempo depois, Mauro anunciou mudanças mais rígidas na rotina. Redução de horários, exigência de metas informais, cobranças constantes. Helena sentiu o impacto imediatamente. O cansaço se acumulava. Ainda assim, mantinha a postura. Sua motivação era clara. Precisava daquele emprego. Não podia se dar ao luxo de questionar. Augusto percebeu que o teste inicial havia se transformado em algo mais complexo. Já não se tratava apenas de observar caráter. Tratava-se de compreender consequências. Ele via agora que sua simples presença havia alterado o equilíbrio do lugar. O interesse de Mauro, a pressão sobre Helena, tudo estava conectado. Essa percepção trouxe culpa. Uma culpa nova, diferente daquela que sentia ao tomar decisões frias no passado. Em um fim de semana, Augusto decidiu ir à cafeteria em um horário pouco usual. Encontrou o local mais cheio, famílias reunidas, crianças correndo entre as mesas, cheiro de comida caseira no ar. A atmosfera era outra. Mais viva, mais caótica. Helena parecia mais à vontade ali, sorrindo com mais facilidade. Mauro, por sua vez, parecia deslocado, sem conseguir controlar totalmente a situação. Durante esse período, Augusto começou a refletir sobre as regras que sempre guiou sua vida. Não se envolver. Não confiar. Não misturar emoções com decisões. Regras que o haviam protegido, mas também isolado. Agora, percebia que essas mesmas regras o impediam de agir quando algo claramente estava errado. Em uma manhã decisiva, algo pequeno aconteceu novamente. Helena encontrou uma nota caída perto da mesa de Augusto. Ela pegou e guardou até ter certeza de a quem pertencia. Quando confirmou que era dele, devolveu com naturalidade. Augusto agradeceu, sentindo um aperto no peito. Não era sobre dinheiro. Era sobre coerência. Ela era a mesma pessoa em todas as situações. Naquele dia, ao sair, Augusto deixou novamente R$ 5. Nada além disso. Observou Helena recolher a mesa. Viu o mesmo cuidado de sempre. O mesmo respeito. Aquilo confirmou algo dentro dele. Não havia mais dúvidas. Aquele teste já havia sido respondido inúmeras vezes. À noite,
Augusto tomou uma decisão silenciosa. Ainda não sabia exatamente como agir, nem quando. Mas sabia que não poderia continuar apenas observando. Havia limites para a neutralidade. E ele estava se aproximando perigosamente do seu. O outono avançava e, com ele, uma mudança quase imperceptível no ar da cidade. As manhãs estavam mais frias, e a cafeteria passou a abrir com as portas parcialmente fechadas, protegendo o calor que vinha da chapa e das cafeteiras. Augusto continuava fiel à rotina. Chegava cedo, sentava-se no mesmo lugar e observava. Mas agora havia algo diferente em seu olhar. Já não era apenas curiosidade ou análise. Havia uma inquietação constante, uma sensação de urgência contida. Helena sentia isso também, ainda que não soubesse explicar. A presença dele parecia mais pesada, não no sentido negativo, mas como se carregasse algo que precisava ser dito. Mesmo assim, ela mantinha a postura. Cumprimentava com educação, anotava o pedido, servia o café e seguia trabalhando. Seu dia continuava cheio de tarefas, e as pressões impostas por Mauro não diminuíam. Pelo contrário, tornavam-se mais frequentes. Mauro havia passado a impor regras novas sem aviso. Mudanças de horário, cobrança por rapidez extrema, exigências contraditórias. Em certos dias, Helena saía com dores nas pernas e na coluna, sentindo o corpo pedir descanso enquanto a mente se mantinha alerta. Ela não comentava com ninguém. Guardava tudo para si, como sempre fizera. Sua motivação seguia firme. Manter o emprego, manter a estabilidade, não criar conflitos. Augusto observava cada detalhe. Notava quando Helena chegava um pouco mais pálida. Quando respirava fundo antes de atender uma mesa difícil. Quando se apoiava discretamente no balcão por alguns segundos a mais. Aquilo o afetava profundamente. Ele se lembrava de quando começou sua própria trajetória, de quando trabalhava demais para provar valor, de quando aceitava pressões que hoje jamais toleraria. A diferença era que, naquela época, ele tinha um objetivo claro. Agora, via Helena lutando apenas para continuar de pé. Em uma manhã silenciosa, a cafeteria estava quase vazia. O som do rádio antigo preenchia o espaço com uma música suave. Helena trouxe o café e, ao colocar a xícara, deixou escapar um suspiro. Foi algo pequeno, quase imperceptível, mas Augusto percebeu. Olhou para ela por um instante mais longo do que o habitual. Helena percebeu o olhar, mas não desviou. Apenas endireitou os ombros e seguiu. Pouco depois, Mauro surgiu atrás do balcão, observando a cena com atenção excessiva. Aproximou-se da mesa de Augusto e tentou puxar conversa, perguntando se estava tudo certo, se o café estava do jeito que ele gostava. Augusto respondeu de forma educada, mas distante. Não gostava daquele interesse repentino. Via ali uma tentativa clara de se aproximar por motivos errados. Quando Mauro se afastou, Augusto sentiu um incômodo crescente. Pela primeira vez, questionou se seu silêncio estava ajudando ou prejudicando. Ele havia criado aquela situação ao se tornar presença constante. O teste que começara simples agora produzia efeitos colaterais. Essa percepção trouxe culpa, mas também clareza. Ele não podia mais fingir que era apenas um observador neutro. Naquele dia, ao sair da cafeteria, Augusto não voltou direto para casa. Caminhou sem rumo pelas ruas do centro, sentindo o vento frio bater no rosto. Observou pessoas apressadas, vendedores ambulantes, idosos sentados em bancos de praça. Pensou em como a cidade seguia indiferente às pequenas batalhas travadas diariamente por quem a habitava. Pensou em como sempre esteve distante disso, protegido por carros, prédios altos e decisões tomadas em salas fechadas. À noite, recebeu uma ligação do advogado novamente. Falou sobre prazos, sobre a importância de manter o testamento atualizado. Augusto ouviu em silêncio. Quando a ligação terminou, ficou olhando para o telefone por alguns segundos. Sabia que aquela conversa estava cada vez mais ligada ao que vivia na cafeteria. Não era coincidência. Era um reflexo. No dia seguinte, algo diferente aconteceu. Helena chegou atrasada. Poucos minutos, mas suficientes para Mauro chamá-la a atenção na frente de um colega. Augusto presenciou a cena. Não ouviu as palavras exatas, mas viu o constrangimento estampado no rosto dela. Helena permaneceu calada, baixou os olhos e foi trabalhar. Aquilo foi um golpe duro para Augusto. Sentiu um aperto no peito que não conseguia ignorar.
Durante o atendimento, Helena manteve a postura. Não deixou transparecer a humilhação. Serviu mesas, sorriu quando necessário, resolveu problemas com calma. Mas Augusto via. Via porque agora estava atento de verdade. Aquela força silenciosa o impressionava e o entristecia ao mesmo tempo. Ao pagar a conta, deixou novamente os R$ 5. Não mudou o valor. Não quis transformar o gesto em algo diferente. Observou Helena agradecer da mesma forma de sempre. Aquilo confirmou algo importante. Para ela, não era o dinheiro que definia o respeito. Era a atitude. Nos dias seguintes, Augusto começou a agir de maneira mais cuidadosa. Não para se afastar, mas para entender melhor o funcionamento do lugar. Conversou discretamente com outros clientes, ouviu comentários sobre o gerente, sobre mudanças recentes. Percebeu que não era apenas Helena que sofria com a nova postura de Mauro. O ambiente estava se tornando hostil para todos. Essa percepção trouxe outro conflito. Augusto sempre acreditou que ambientes tóxicos eram resultado de falhas individuais. Agora via que decisões de liderança tinham impacto direto na vida das pessoas. Ele próprio havia criado ambientes assim no passado. Essa constatação doía mais do que qualquer crítica externa. Em uma tarde fria, Helena se aproximou da mesa de Augusto com um café um pouco diferente. Disse que havia ficado mais forte porque o pó estava novo, como já fizera antes. Mas dessa vez, acrescentou algo a mais. Comentou que aquele café lembrava os que a avó fazia quando ela era criança. Foi uma frase simples, quase jogada no ar, mas carregava uma abertura inesperada. Augusto respondeu comentando que lembranças assim eram importantes. Helena concordou com um sorriso breve e seguiu. Aquela troca, pequena e aparentemente banal, teve um impacto enorme. Pela primeira vez, Helena compartilhou algo pessoal. Não por interesse, não por necessidade, mas por confiança mínima. Isso mudou tudo. A partir daí, as conversas continuaram discretas. Um comentário sobre o tempo. Uma observação sobre o movimento do dia. Nada profundo, nada invasivo, mas suficiente para criar uma conexão real. Augusto sentia-se estranhamente confortável. Ao mesmo tempo, sentia medo. Sabia que se aproximar significava assumir responsabilidades. O ambiente da cafeteria seguia em transformação. Alguns clientes antigos haviam deixado de frequentar o local. Outros reclamavam da rigidez do atendimento imposta por Mauro. Helena tentava manter o equilíbrio, mas o desgaste era visível. Em uma noite, Augusto teve dificuldade para dormir. Pensava nela, no lugar, em tudo que estava em jogo. No dia seguinte, decidiu algo importante. Não seria impulsivo. Não faria promessas vazias. Mas também não continuaria omisso. Precisava agir dentro das regras que havia imposto a si mesmo. Agir de forma justa, sem humilhar ninguém, sem criar dependências. Ao chegar à cafeteria, percebeu que Helena parecia ainda mais cansada. O movimento estava intenso, e Mauro circulava nervoso. Augusto sentiu o peso da decisão que começava a tomar forma. Ainda não sabia exatamente como, mas sabia que aquele ambiente não poderia continuar daquele jeito. Ao sair, deixou novamente os R$ 5. Nada havia mudado externamente. Mas dentro dele, tudo estava em movimento. O teste havia terminado. Agora começava algo muito mais difícil. A responsabilidade de transformar observação em ação. O inverno se aproximava devagar, trazendo manhãs mais frias e um céu que parecia mais baixo sobre a cidade. A cafeteria ajustava-se como podia. As portas ficavam fechadas por mais tempo, o vapor do café criava uma névoa leve no ar, e os clientes se demoravam um pouco mais nas mesas, buscando calor e conversa. Augusto continuava presente, mas agora sua postura era outra. Havia uma decisão amadurecendo dentro dele, algo que não se resolveria com pressa, mas também não poderia mais ser adiado. Helena sentia o peso dos dias. O corpo respondia com cansaço acumulado, e a mente precisava de esforço constante para manter a serenidade. As cobranças de Mauro se tornaram rotina. Não eram mais episódios isolados, mas um padrão. Ele fiscalizava horários, questionava procedimentos, criava regras que mudavam de um dia para o outro. Helena absorvia tudo em silêncio. Seu objetivo seguia firme: manter o emprego, não provocar conflitos, resistir. Augusto observava e aprendia.
Percebia como pequenas decisões de liderança afetavam o ambiente inteiro. Clientes ficavam mais tensos. Funcionários mais calados. O som das conversas diminuía. A cafeteria, antes acolhedora, parecia encolher. Aquilo o incomodava profundamente. Ele reconhecia aquele clima. Já o havia criado em outros lugares, acreditando que pressão constante gerava resultados. Agora via o custo humano dessa lógica. Em uma manhã particularmente fria, Helena chegou com o rosto mais fechado. Augusto percebeu logo. Quando ela trouxe o café, seus olhos estavam cansados. Ele agradeceu, como sempre, mas dessa vez acrescentou um comentário simples sobre o frio intenso. Helena concordou e comentou que aquele tipo de manhã fazia o dia parecer mais longo. Foi uma frase pequena, mas carregada de sinceridade. Augusto sentiu um aperto no peito. Havia ali um pedido silencioso de compreensão. Pouco depois, Mauro apareceu novamente, observando as mesas com atenção exagerada. Aproximou-se de Augusto, comentou sobre a necessidade de modernizar o espaço, sobre como clientes exigentes precisavam de atendimento diferenciado. Augusto ouviu em silêncio. Percebeu que Mauro buscava validação. Queria impressionar. Queria se alinhar a alguém que julgava importante. Augusto respondeu com frases neutras, sem alimentar a expectativa. Quando Mauro se afastou, Augusto sentiu a confirmação de algo que vinha se desenhando havia semanas. Não era Helena quem precisava ser testada. Era o ambiente. Era a liderança. Era o próprio Augusto, que sempre acreditou que manter distância o livrava de responsabilidades emocionais. Naquela tarde, ao sair da cafeteria, Augusto decidiu não ir direto para casa. Caminhou até uma praça próxima. Sentou-se em um banco de madeira, observando pessoas passarem. Crianças brincando, idosos conversando, vendedores ambulantes oferecendo seus produtos. Sentiu-se parte da cidade de uma forma que há muito não experimentava. Pensou em como sua fortuna o havia isolado desses momentos simples. Pensou em como sempre acreditou que tempo era dinheiro, e agora percebia que tempo também era presença. À noite, abriu novamente a pasta do testamento. Desta vez, não apenas leu. Pegou uma caneta e fez anotações à margem. Não eram decisões finais, mas... O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Questionamentos. Escreveu palavras como dignidade, impacto, pessoas reais. Aquilo assustou e o animou ao mesmo tempo. Sabia que qualquer mudança naquele documento teria consequências. Sabia que enfrentaria resistência. Mas também sabia que não poderia continuar fingindo que nada daquilo importava. Nos dias seguintes, passou a chegar à cafeteria um pouco mais tarde, apenas para observar outro turno. Queria entender se o clima era o mesmo. Percebeu que sim. A rigidez de Mauro afetava a todos. Helena continuava sendo o ponto de equilíbrio. A forma como tratava clientes e colegas ainda sustentava o lugar, apesar de tudo. Essa constatação trouxe uma mistura de admiração e preocupação. Em uma tarde de movimento intenso, um pequeno incidente ocorreu. Uma cliente mais velha sentiu-se mal com o frio e precisou se sentar. Helena foi rápida, trouxe água, ajustou a cadeira, chamou ajuda. Tudo foi resolvido sem alarde. Mauro apareceu depois, mais preocupado em saber se aquilo afetaria o movimento do que com a cliente em si. Augusto observou a cena com atenção. Aquela diferença de prioridades falava por si. Ao pagar a conta naquele dia, Augusto deixou novamente os R$ 5. Nada além disso. Observou Helena agradecer com a mesma educação de sempre. Aquilo reforçava algo importante. Para ela, o valor não definia o gesto. Era a constância que importava. A coerência. À noite, Augusto sentiu o peso da solidão de forma mais intensa. A casa grande parecia ainda mais vazia. Preparou uma refeição simples, algo que não fazia havia anos. Enquanto comia, pensava na cafeteria, em Helena, no ambiente que vinha se deteriorando. Pensava também em si mesmo. Em quantas vezes havia se omitido para não se envolver. Em quantas vezes confundira neutralidade com justiça. Na manhã seguinte, algo mudou. Ao chegar à cafeteria,
percebeu um clima ainda mais pesado. Helena estava mais quieta. Mauro parecia irritado desde cedo. Em determinado momento, ele chamou Helena de lado novamente. Dessa vez, o tom foi mais duro. Augusto não ouviu as palavras, mas viu o impacto. Helena respirou fundo, manteve a postura, voltou ao trabalho. Mas seus olhos estavam marejados por um instante que ela rapidamente disfarçou. Aquilo foi um ponto de ruptura para Augusto. Não um impulso, mas uma decisão amadurecida. Ele não podia mais ser apenas espectador. Mas também não queria agir de forma impulsiva. Precisava fazer isso do jeito certo. Sem humilhar ninguém. Sem criar dependência. Sem transformar Helena em alguém que precisasse dele para se manter de pé. Nos dias seguintes, Augusto começou a se movimentar discretamente. Conversou com seu advogado não sobre valores, mas sobre possibilidades legais relacionadas a negócios locais. Perguntou sobre formas éticas de investir em pequenos estabelecimentos sem interferir diretamente na gestão. Tudo era feito com cautela. Ele não queria assumir controle. Queria criar condições. Enquanto isso, Helena seguia firme. Mesmo cansada, continuava tratando todos com respeito. Em uma manhã, comentou com Augusto que aquele dia parecia mais pesado do que o normal. Ele respondeu com empatia, dizendo que às vezes as coisas ficam difíceis antes de melhorar. Não era uma promessa. Era uma constatação. Helena assentiu, como se entendesse. O inverno avançava e a cafeteria parecia resistir. Pequenas melhorias apareciam aqui e ali, mas o clima humano ainda era frágil. Augusto sabia que qualquer ação teria impacto. Sabia que precisava medir cada passo. Sua maior dificuldade agora não era financeira. Era emocional. Precisava aceitar que fazer a coisa certa nem sempre é confortável. Em uma noite silenciosa, sentado na poltrona de sua sala, Augusto reconheceu algo que evitara por muito tempo. Sentia-se responsável. Não porque tivesse causado diretamente o sofrimento de Helena, mas porque tinha poder para ajudar e escolher não agir era, em si, uma escolha. Essa consciência trouxe medo, mas também clareza. No dia seguinte, ao entrar na cafeteria, sentiu algo diferente. Não no ambiente, mas em si. Sentia-se mais presente, mais atento. Helena o cumprimentou como sempre. Mauro observava à distância. Augusto sentou-se, pediu o café e, enquanto aguardava, decidiu que o próximo passo não seria visível de imediato. Mas seria decisivo. Ao sair, deixou os R$ 5. O gesto continuava o mesmo. Mas agora carregava um significado diferente. Não era mais um teste. Era um compromisso silencioso com aquilo que ele havia redescoberto ali. A dignidade não se compra, mas pode ser protegida. E ele finalmente estava pronto para assumir o custo disso. O frio já fazia parte da rotina da cidade quando o capítulo seguinte começou a se desenhar sem pressa. As manhãs chegavam envoltas em névoa, e o movimento da cafeteria mudava de ritmo. As pessoas entravam mais rápido, buscavam abrigo, calor, silêncio. O cheiro do café parecia mais intenso, quase necessário. Helena percebia essas mudanças no corpo antes mesmo de perceber no ambiente. Os dedos demoravam mais a aquecer, os ombros ficavam tensos, e o cansaço parecia chegar mais cedo, como se o inverno encurtasse os dias por dentro. Augusto continuava frequentando o local com a mesma regularidade. Não chamava atenção. Sentava-se sempre na mesma mesa, observava com cuidado, mas agora havia algo diferente em seu olhar. Não era curiosidade nem avaliação. Era responsabilidade. Ele carregava dentro de si a consciência de que estava envolvido, mesmo que ninguém soubesse. Essa percepção alterava a forma como ele enxergava cada detalhe. Um copo mal posicionado. Um cliente impaciente. Um suspiro contido de Helena. Mauro, por sua vez, parecia mais rígido do que nunca. Talvez sentisse que algo escapava ao seu controle. Talvez apenas reproduzisse o modelo de pressão que aprenderá. Seus comentários tornaram-se mais frequentes, sua vigilância mais ostensiva. Ele passava pelos funcionários como quem fiscaliza máquinas, não pessoas. Helena absorvia tudo, mas o corpo já dava sinais de desgaste. Havia noites em que demorava a dormir, revivendo o dia em pensamentos que não encontravam descanso. Em uma dessas manhãs, o movimento estava especialmente intenso. Um grupo de clientes entrou ao mesmo tempo,
trazendo o frio da rua para dentro. Helena se desdobrava entre pedidos, mantendo o sorriso, mesmo com o coração acelerado. Augusto observava em silêncio. Notou como ela priorizava cada pessoa, como se cada pedido fosse único. Aquela dedicação contrastava de forma dolorosa com a maneira como era tratada nos bastidores. Quando o fluxo diminuiu, Helena apoiou-se por um instante no balcão, respirando fundo. Não era algo visível para todos, mas Augusto percebeu. Viu ali um limite sendo testado. Não um limite dramático, mas aquele silencioso que, quando ultrapassado, muda algo por dentro. Ele sentiu um incômodo profundo, quase físico. A sensação de que o tempo estava se esgotando para uma decisão que não poderia mais ser adiada. Naquela tarde, Augusto não voltou direto para casa. Seguiu para o escritório de seu advogado, como já havia feito dias antes. Mas agora o tom da conversa era outro. Falou sobre pessoas. Sobre ambientes de trabalho. Sobre o impacto invisível de certas estruturas. Não mencionou nomes. Não mencionou a cafeteria. Mas as perguntas eram claras. Queria saber até onde poderia ir sem invadir, sem dominar, sem transformar ajuda em controle. O advogado ouviu com atenção, respondeu com cautela. Explicou possibilidades, riscos, limites. Augusto absorveu tudo com seriedade. Saiu de lá com mais dúvidas do que respostas, mas também com uma certeza. Não faria nada impulsivo. Mas faria algo. Enquanto isso, Helena seguia sua rotina. Em casa, os cuidados com a mãe continuavam exigindo atenção constante. O dinheiro era contado. As noites eram curtas. Havia momentos em que se perguntava quanto tempo conseguiria manter aquele ritmo. Não se permitia pensar em alternativas. Pensar demais poderia significar desistir, e desistir não era uma opção. Em um fim de tarde, quando o céu já escurecia cedo, um cliente deixou cair algumas moedas no chão. Helena se abaixou rapidamente para ajudar. Ao se levantar, sentiu uma tontura leve. Nada grave, mas suficiente para fazê-la fechar os olhos por um segundo a mais do que o normal. Mauro observava de longe. Aproximou-se apenas para perguntar se ela ainda daria conta do turno. Não havia preocupação na pergunta. Apenas cobrança. Augusto viu tudo. A cena ficou gravada em sua mente. Não pela tontura em si, mas pela reação que se seguiu. A ausência de cuidado. A normalização do limite humano sendo ultrapassado. Aquilo confirmou o que ele já sabia. Não se tratava apenas de um chefe difícil. Tratava-se de um sistema que ignorava pessoas. Naquela noite, Augusto não conseguiu dormir. Caminhou pela casa em silêncio, lembrando-se de sua própria trajetória. De quando acreditava que resistência era virtude absoluta. De quando confundia firmeza com dureza. Percebeu o quanto havia exigido dos outros sem jamais se perguntar se aquilo era justo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu vergonha. Não uma vergonha paralisante, mas aquela que impulsiona a mudança. No dia seguinte, voltou à cafeteria mais cedo do que o habitual. Sentou-se, pediu o café e observou. Helena chegou pouco depois, cumprimentou-o com um sorriso discreto. Havia algo cansado naquele gesto, mas também uma dignidade intacta. Augusto sentiu um respeito profundo. Não um respeito distante, mas aquele que reconhece valor real. Durante a manhã, Mauro fez mais uma de suas observações em voz alta, comentando sobre produtividade e eficiência. Alguns clientes ouviram. O clima ficou pesado. Helena manteve a postura, mas Augusto percebeu o efeito. Algo se fechava dentro dela, como uma porta que se tranca aos poucos. Ao pagar a conta, Augusto deixou os R$ 5. O gesto continuava simples, mas agora era quase um ritual. Helena agradeceu como sempre, mas dessa vez seus olhos encontraram os dele por um instante mais longo. Não havia pedido. Não havia expectativa. Apenas um reconhecimento silencioso de humanidade. Aquilo tocou Augusto de forma profunda. Nos dias seguintes, pequenas mudanças começaram a acontecer fora do campo de visão de Helena. Reuniões discretas. Conversas estratégicas. Documentos sendo analisados. Augusto não buscava protagonismo. Buscava solução. Sabia que qualquer movimento errado poderia piorar a situação. Precisava agir com precisão. Enquanto isso, Helena começou a sentir o peso emocional de forma mais intensa.
Não chorava no trabalho, mas o fazia em casa, em silêncio. A mãe percebia, mas Helena dizia que era apenas cansaço. Não queria preocupar. Não queria ser mais um problema em uma rotina já tão frágil. Em uma manhã chuvosa, a cafeteria estava mais vazia. O som da chuva batendo nas janelas criava um clima introspectivo. Augusto chegou, sentou-se, pediu o café. Helena trouxe a xícara com mãos firmes, apesar do cansaço evidente. Mauro não estava presente naquele momento, o que trouxe um breve alívio ao ambiente. Augusto comentou algo simples sobre o tempo. Helena respondeu com um sorriso cansado. A conversa não avançou, mas havia ali uma conexão silenciosa. Dois adultos conscientes de que a vida nem sempre oferece escolhas fáceis. Aquilo bastava. Ao sair, Augusto não deixou apenas os R$ 5. Deixou também algo invisível. Uma decisão tomada. Um caminho escolhido. Ele sabia que o próximo passo mudaria o rumo daquela história. Não de forma imediata. Não de forma dramática. Mas de maneira definitiva. Helena continuou trabalhando, sem saber de nada. Sem esperar nada. Sua força vinha da necessidade, mas também de um senso profundo de responsabilidade consigo mesma. Ela não se via como vítima. Via-se como alguém resistindo. E essa resistência, embora silenciosa, tinha um custo alto. No final daquele dia, Augusto voltou para casa com uma sensação diferente. Não era alívio. Era compromisso. Sabia que agir significava assumir consequências. Sabia que não seria visto como herói. E isso não importava. O que importava era interromper um ciclo que ele agora enxergava com clareza. O inverno avançava, mas algo começava a se mover sob a superfície. Como raízes rompendo o solo congelado. Lentamente. Sem ruído. Helena sentia apenas o peso dos dias. Augusto sentia o peso das escolhas. Ambos caminhavam para um ponto de convergência que ainda não se revelava por completo, mas que já começava a transformar tudo ao redor, mesmo antes de ser percebido. A cidade despertava mais cedo naquele período, não por vontade, mas por necessidade. O frio parecia exigir movimento para manter o corpo vivo, e as pessoas atravessavam as ruas com passos apressados, os rostos fechados, os pensamentos distantes. A cafeteria abria as portas ainda com céu cinza, e o vapor que saía das xícaras quentes criava uma espécie de neblina interna, tornando o ambiente quase suspenso no tempo. Helena chegava sempre alguns minutos antes do horário, ajeitava o avental, respirava fundo e se preparava para mais um dia que, mesmo parecido com os anteriores, nunca era exatamente igual. Augusto manteve sua rotina, mas por dentro já não era o mesmo. Carregava a decisão tomada como um objeto pesado no bolso, sentindo sua presença a cada passo. Ele sabia que agir em silêncio exigia paciência, e paciência nunca fora sua maior virtude. Ainda assim, aprenderá com os anos que algumas mudanças só acontecem quando não são anunciadas. Observava Helena com respeito crescente, percebendo nela uma resistência que não se apoiava em revolta, mas em firmeza. Aquilo o impressionava mais do que qualquer gesto dramático. Mauro continuava exercendo sua autoridade com rigidez. Seu tom raramente variava, e suas cobranças eram constantes, quase mecânicas. Ele parecia acreditar que o controle absoluto era sinal de competência. Não percebia que o ambiente ao seu redor se tornava cada vez mais pesado. Alguns funcionários trocavam olhares cansados, outros se calavam por completo. Helena seguia trabalhando, absorvendo tudo em silêncio, mas algo dentro dela começava a mudar. Não era esperança. Era consciência. Em uma manhã particularmente fria, Helena chegou com os olhos mais inchados. Havia passado a noite acordada com a mãe, que tivera uma crise de dor. Ainda assim, não faltou ao trabalho. Preparou os cafés, anotou pedidos, manteve o ritmo. O corpo obedecia por hábito, mas a mente começava a dar sinais de esgotamento. Augusto percebeu logo ao entrar. O sorriso dela estava ali, mas não alcançava os olhos. Durante o movimento intenso, um cliente reclamou do tempo de espera. Mauro interveio de imediato, elevando o tom, apontando falhas, cobrando rapidez. Helena ouviu tudo sem reagir. Não respondeu, não se defendeu. Apenas continuou. Aquela postura chamou a atenção de Augusto de forma profunda. Não era submissão. Era escolha. Uma escolha que custava caro. Naquela tarde,
Augusto recebeu uma ligação importante. Atendeu em silêncio, ouviu com atenção e respondeu com poucas palavras. Ao desligar, permaneceu alguns segundos olhando para a xícara à sua frente. O café já estava frio, mas ele não percebeu. A conversa confirmava que o caminho escolhido estava se abrindo, embora trouxesse consigo implicações que exigiriam coragem. Não era apenas uma questão financeira. Era estrutural. Helena encerrou o turno exausta. As pernas doíam, a cabeça parecia pesada. Ao sair, o ar gelado atingiu seu rosto como um choque. Caminhou até o ponto de ônibus pensando no que faria se um dia não conseguisse mais manter aquela rotina. A pergunta vinha e ia, sem resposta. Chegou em casa, cuidou da mãe, preparou uma refeição simples e deitou sem forças para pensar em mais nada. Nos dias seguintes, pequenas mudanças sutis começaram a acontecer na cafeteria, quase imperceptíveis. Mauro parecia mais atento, menos expansivo em suas cobranças públicas. Não era gentileza. Era cautela. Helena percebeu a diferença, mas não comentou. Apenas registrou internamente. Algo estava fora do lugar habitual, e isso a deixava alerta. Augusto continuava observando, mas agora também agia nos bastidores. Reuniu informações, analisou contratos, conversou com pessoas que entendiam da dinâmica daquele tipo de negócio. Não buscava vingança nem exposição. Buscava equilíbrio. Em muitos momentos, pensou em Helena, mas não como alguém a ser salva. Pensava nela como símbolo de tantos outros que jamais teriam a chance de serem vistos. Em uma manhã chuvosa, a cafeteria estava mais vazia. O som da chuva criava um fundo constante, quase hipnótico. Helena servia as mesas com calma, aproveitando a trégua no movimento. Augusto chegou, sentou-se, pediu o de sempre. Havia algo diferente em sua postura. Mais firme, mais presente. Quando Helena levou o café, seus olhares se cruzaram por um instante mais longo. Não houve palavras além do necessário, mas havia ali uma sensação de reconhecimento mútuo. Mauro apareceu pouco depois, observando o salão com atenção incomum. Passou por Helena sem comentar nada, o que por si só já era estranho. Ela sentiu um leve alívio, mas também uma inquietação. Sabia que silêncios repentinos costumam anteceder mudanças maiores. Naquela tarde, Helena foi chamada para conversar rapidamente com Mauro. Nada longo. Nada agressivo. Apenas algumas orientações genéricas, ditas em tom controlado. Ao sair, ela sentiu algo diferente. Não era medo. Era desconfiança. A experiência havia lhe ensinado a ler entre linhas. Augusto, por sua vez, encerrava uma série de reuniões importantes. As decisões estavam tomadas. Os documentos, quase prontos. Ele sabia que o impacto não seria imediato para Helena, mas também sabia que a estrutura que a mantinha naquele estado começaria a ruir. Não por explosão, mas por reorganização. Em casa, naquela noite, Helena conversou com a mãe por mais tempo do que o habitual. Falou do trabalho, das dificuldades, da sensação estranha de que algo estava prestes a mudar. A mãe ouviu em silêncio, segurando sua mão com carinho. Disse apenas que algumas mudanças chegam sem aviso, e que nem sempre vêm com barulho. Helena sorriu de leve, sem entender completamente, mas sentindo algum conforto. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão silenciosa. Mauro mantinha uma postura mais contida. Os funcionários comentavam em voz baixa. Havia rumores, mas nada concreto. Helena seguia trabalhando, agora mais atenta aos detalhes, percebendo nuances antes ignoradas. O ambiente parecia o mesmo, mas não era. Augusto continuava frequentando a cafeteria, mantendo o ritual dos R$ 5. Para ele, aquele gesto havia adquirido um significado maior. Não era mais teste. Era lembrança. Um lembrete constante do motivo pelo qual havia decidido agir. Em uma manhã clara, depois de dias de chuva, o sol apareceu tímido. A luz entrou pelas janelas da cafeteria de forma diferente, iluminando o espaço com suavidade. Helena percebeu a mudança no ambiente. Sentiu algo parecido com esperança, embora não ousasse nomear assim. Serviu os clientes com mais leveza, mesmo cansada. Augusto observava tudo com atenção tranquila. Sabia que estava próximo de um ponto de virada. Não sentia ansiedade, apenas responsabilidade. Cada passo havia sido pensado, cada decisão pesada. Não havia mais retorno.
Ao fim daquele dia, Helena saiu do trabalho sentindo-se estranhamente mais leve. Não porque os problemas tivessem desaparecido, mas porque algo dentro dela começava a se reorganizar. Talvez fosse apenas intuição. Talvez fosse cansaço. Talvez fosse o início de algo novo, ainda invisível. Augusto voltou para casa com a sensação de que havia feito o que precisava ser feito. Não buscava reconhecimento. Buscava coerência. O inverno ainda estava ali, mas agora havia sinais de que não duraria para sempre. A vida seguia seu curso, aparentemente igual. Mas sob a superfície, estruturas se moviam, decisões ecoavam, e destinos começavam a se alinhar de forma silenciosa. Helena não sabia. Mauro desconfiava. Augusto aguardava. E a história avançava, firme, sem alarde, preparando o terreno para mudanças que já não poderiam ser evitadas. O amanhecer trouxe um céu limpo depois de semanas de frio insistente. A luz entrava pelas frestas das janelas como se anunciasse uma mudança que ainda não tinha nome. A cafeteria abriu com um movimento diferente, mais intenso do que o habitual para aquele horário. Pessoas buscavam abrigo do vento, pediam café quente, conversavam em tom baixo. O ambiente parecia respirar de outro jeito, e Helena sentiu isso logo ao chegar. Vestiu o avental, prendeu o cabelo e ficou alguns segundos parada, observando o salão antes de começar. Havia uma calma estranha misturada à expectativa. Augusto chegou mais cedo do que de costume. Sentou-se no mesmo lugar, mas não abriu o jornal nem pegou o celular. Apenas ficou ali, com as mãos apoiadas na mesa, sentindo o cheiro do café recém-passado e ouvindo o burburinho contido do salão. Ele sabia que aquele dia não seria comum. Havia passado a noite revisando documentos, conferindo detalhes, pensando nos impactos das decisões tomadas. O peso da responsabilidade estava presente, mas não havia arrependimento. Helena trouxe o café com o cuidado de sempre. Ao colocar a xícara, percebeu algo diferente no olhar de Augusto. Não era tensão, nem curiosidade. Era serenidade. Aquilo a desarmou por um instante. Ela sorriu de leve, agradeceu e seguiu atendendo outras mesas. O corpo ainda carregava o cansaço acumulado, mas a mente estava mais desperta do que nos dias anteriores. Mauro chegou um pouco depois, com passos firmes e expressão controlada. Cumprimentou os funcionários de forma protocolar, sem o excesso de rigidez que costumava demonstrar. Helena notou. Todos notaram. A mudança de postura não passou despercebida. Ele circulava pelo salão observando tudo com atenção calculada, como alguém que sabe que está sendo observado também. Ao longo da manhã, a cafeteria funcionou sem grandes incidentes. O movimento era constante, mas organizado. Helena sentiu que conseguia respirar melhor, mesmo com o ritmo intenso. Em alguns momentos, trocou olhares rápidos com colegas que pareciam compartilhar da mesma sensação. Algo estava fora do padrão habitual, e isso trazia tanto alívio quanto incerteza. Augusto terminou o café, deixou R$ 5 sobre a mesa e ficou sentado por mais alguns minutos. Observava Helena ao longe, a forma como se movia com eficiência, como resolvia pequenos conflitos com clientes, como mantinha a postura mesmo sob pressão. Aquela imagem reforçava sua convicção. Não se tratava apenas dela, mas ela representava exatamente o tipo de pessoa que sempre ficava invisível nas decisões tomadas no topo. Pouco antes do meio-dia, Mauro chamou uma reunião rápida com os funcionários. Nada formal. Apenas alguns minutos ao lado do balcão. Helena sentiu o estômago apertar, mas manteve a expressão neutra. Mauro falou sobre mudanças internas, sobre a importância de um ambiente mais equilibrado, sobre ajustes que seriam comunicados em breve. Não deu detalhes. Apenas falou em tom contido, quase cuidadoso. Quando a reunião terminou, o salão voltou à rotina, mas o clima estava diferente. Havia murmúrios, especulações, perguntas sem resposta. Helena seguiu trabalhando, mas a mente não parava. Lembrou-se das conversas com a mãe, da sensação constante de que algo estava prestes a acontecer. Talvez fosse aquilo. Talvez fosse apenas mais uma falsa impressão. Augusto saiu da cafeteria pouco depois da reunião. Caminhou pelas ruas do centro com passos firmes, sentindo o sol aquecer o rosto. Entrou em um prédio comercial discreto, subiu alguns andares e encontrou-se com pessoas que já o aguardavam. As conversas foram objetivas, técnicas, mas carregadas de significado. Cada assinatura, cada confirmação, representava uma mudança concreta,
ainda que invisível para quem estava fora daquele espaço. Enquanto isso, Helena encerrava o turno da manhã com o corpo cansado, mas com a sensação de dever cumprido. Sentou-se por alguns minutos na área dos fundos, bebeu água e respirou fundo. Uma colega comentou que nunca tinha visto Mauro agir daquele jeito. Helena apenas ouviu. Não queria criar expectativas. A experiência havia lhe ensinado que mudanças reais raramente vinham acompanhadas de anúncios grandiosos. No início da tarde, o movimento diminuiu. O silêncio voltou a ocupar parte do espaço, quebrado apenas pelo som das xícaras e da máquina de café. Helena aproveitou para organizar o balcão com mais calma. Nesse momento, Mauro se aproximou dela. Falou em tom baixo, pediu que ela ficasse atenta às próximas semanas, que novas diretrizes seriam implementadas. Disse que o trabalho dela era reconhecido. As palavras foram simples, mas inéditas. Helena ouviu sem responder muito. Agradeceu com educação e voltou ao que estava fazendo. Por dentro, sentia uma mistura de surpresa e cautela. Reconhecimento nunca havia sido algo comum ali. Não sabia se aquilo era genuíno ou estratégico. Ainda assim, não pôde negar que algo havia mudado. Augusto retornou à cafeteria no meio da tarde, algo que raramente fazia. Sentou-se novamente, pediu outro café. Helena estranhou, mas não comentou. Ao servir, percebeu que ele parecia mais leve, quase aliviado. O gesto dos R$ 5 se repetiu, mas dessa vez veio acompanhado de um olhar mais demorado, respeitoso, como se dissesse algo sem palavras. Os dias seguintes confirmaram que aquela sensação não era ilusória. Mudanças começaram a se materializar de forma gradual. Horários mais organizados, divisão de tarefas mais justa, redução das cobranças públicas. Mauro mantinha uma postura mais profissional, menos autoritária. Não se tornou uma pessoa diferente de um dia para o outro, mas ajustou o comportamento de maneira visível. Helena sentiu o impacto quase imediatamente. O corpo respondia melhor, a mente ficava menos tensa. Ainda havia desafios, ainda havia dias difíceis, mas o ambiente deixará de ser sufocante. Ela começou a perceber detalhes que antes passavam despercebidos, como a luz entrando pelas janelas no fim da tarde, o cheiro do pão fresco, as conversas leves entre clientes habituais. Augusto acompanhava tudo à distância, sem interferir diretamente. Sua presença continuava constante, mas discreta. Não buscava gratidão nem reconhecimento. Sabia que o efeito de suas decisões precisava ser sustentável, não dependente de sua figura. Em alguns momentos, sentia vontade de dizer algo a Helena, de explicar, de se revelar. Mas se continha. Sabia que o tempo certo ainda não havia chegado. Em casa, Helena conversava com a mãe com um brilho diferente nos olhos. Falava das mudanças, da sensação de alívio, da possibilidade de planejar algo além da sobrevivência imediata. A mãe ouvia com atenção, sorrindo de forma serena. Disse que quando o ambiente muda, a gente muda junto. Helena guardou aquela frase como um pequeno tesouro. O ambiente da cafeteria continuou se transformando. Clientes antigos voltaram a frequentar o local. Comentavam que o atendimento parecia mais humano, mais tranquilo. Helena percebia isso e sentia orgulho do próprio trabalho. Pela primeira vez em muito tempo, pensou em permanecer ali não apenas por necessidade, mas por escolha. Augusto, por sua vez, revisava novamente seu testamento. Não como um documento distante, mas como algo vivo, conectado às decisões que vinha tomando. Pensava no legado que desejava deixar, não apenas em termos materiais, mas humanos. As experiências recentes haviam mudado sua perspectiva de forma profunda. Em uma manhã clara, enquanto tomava o café, Helena se aproximou e comentou que o clima estava diferente, mais leve. Augusto concordou com um sorriso discreto. Não disse mais nada. Não precisava. Ambos sabiam que algo importante estava em curso, mesmo sem compreender totalmente a dimensão. O tempo seguia seu ritmo, mas agora carregava uma promessa silenciosa. Helena sentia que estava mais próxima de uma virada pessoal. Augusto sabia que estava a poucos passos de revelar quem realmente era e por que havia escolhido aquele lugar para observar, testar e, por fim, agir. Nada havia sido resolvido. Completamente. Ainda havia verdades a serem ditas, consequências a serem enfrentadas, escolhas a serem assumidas. Mas o caminho estava traçado. O que antes era apenas um teste havia se transformado em uma rede de mudanças reais,
afetando vidas de forma concreta. Naquele fim de tarde, quando a luz dourada tomou o salão da cafeteria, Helena sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. Augusto terminou o café, deixou os R$ 5 e se levantou com calma. Ao sair, olhou uma última vez para o interior do lugar. Sabia que o próximo passo mudaria tudo, não apenas para ele, mas para todos os envolvidos. A cidade seguia viva, pulsante, indiferente às histórias individuais. Mas ali, naquele pequeno espaço, algo havia sido plantado. E estava prestes a florescer de forma definitiva. O dia amanheceu com o céu aberto e uma luz diferente, mais clara, como se a cidade tivesse decidido respirar fundo depois de um longo período de contenção. As ruas estavam movimentadas, mas havia algo mais leve no ar. A cafeteria abriu as portas como sempre, porém o ambiente já não era o mesmo de meses atrás. O cheiro do café fresco se misturava ao som de conversas tranquilas, risadas discretas e passos menos apressados. Helena entrou, ajeitou o avental e percebeu imediatamente a diferença. Não era apenas externa. Algo dentro dela também havia mudado. Ela se sentia mais segura, mais inteira. O trabalho continuava exigente, mas agora existia organização, respeito e previsibilidade. Os horários eram cumpridos, as tarefas divididas de forma justa, e as cobranças haviam dado lugar a orientações claras. Mauro mantinha uma postura profissional, distante, mas correta. Não era afeto, era equilíbrio. E isso já fazia toda a diferença. Augusto chegou pouco depois, como em tantos outros dias, mas havia uma solenidade silenciosa em seus gestos. Sentou-se na mesma mesa, pediu o mesmo café e observou o ambiente com atenção serena. Para ele, aquele momento carregava o peso de uma jornada inteira. Cada detalhe que via era resultado de decisões difíceis, de noites em claro, de dúvidas profundas. Ainda assim, sentia paz. Uma paz rara, construída com esforço real. Helena levou o café e percebeu algo diferente. Augusto não abriu o jornal, não ficou distante como antes. Olhou para ela com calma e gratidão contida. Ela sentiu um leve aperto no peito, uma emoção inesperada que tentou disfarçar. Sorriu, desejou um bom dia e seguiu trabalhando, mas o coração permaneceu inquieto. O movimento cresceu ao longo da manhã. Clientes antigos retornavam, elogiavam o atendimento, comentavam como o lugar parecia mais acolhedor. Helena ouvia aquilo com orgulho silencioso. Pela primeira vez, sentia que seu esforço era visto, mesmo que não explicitamente. Sentia-se parte de algo maior, e isso a fortalecia. No meio da manhã, Mauro reuniu os funcionários novamente. Dessa vez, a conversa foi mais longa. Falou sobre metas realistas, sobre crescimento sustentável, sobre a importância das pessoas que mantêm o negócio funcionando diariamente. Não houve promessas vazias nem discursos exagerados. Apenas fatos. Helena ouviu com atenção, percebendo que aquele não era mais o mesmo ambiente onde começara meses atrás. Augusto acompanhava tudo à distância. Sabia que aquele era o momento certo. Levantou-se, pagou a conta e deixou os R$ 5 como sempre. Mas, antes de sair, parou por alguns segundos, respirou fundo e tomou uma decisão que vinha amadurecendo havia tempo. No início da tarde, quando o movimento diminuiu, Helena foi chamada ao balcão. Mauro pediu que ela aguardasse alguns minutos, dizendo que alguém gostaria de falar com ela. O coração dela acelerou. Pensou em 1000 possibilidades, nenhuma concreta. Sentiu o velho receio surgir, mas respirou fundo e manteve a postura. Augusto entrou novamente na cafeteria, agora acompanhado de um advogado e de um representante administrativo. O clima mudou instantaneamente. Mauro se aproximou, cumprimentou-os com formalidade visível. Helena observava tudo sem entender. Augusto pediu para conversar em um espaço reservado, e Mauro conduziu o grupo até uma sala nos fundos. Helena foi chamada pouco depois. Ao entrar, sentiu as pernas tremerem. Viu Augusto sentado, sério, mas sereno. O advogado organizava alguns documentos sobre a mesa. Mauro permanecia em silêncio, com expressão controlada. O ambiente estava carregado, mas não hostil. Augusto começou a falar com calma. Disse que frequentava a cafeteria havia meses, que observara o funcionamento do lugar, as pessoas, as relações. Falou sobre atitudes, sobre valores, sobre como pequenas escolhas revelam grandes princípios. Helena ouvia atenta, sem interromper,
sentindo cada palavra ecoar dentro de si. Então veio a revelação. Augusto explicou quem era, de onde vinha, o que construíra ao longo da vida. Falou sobre o testamento, sobre o desejo de que seus recursos tivessem impacto real e humano, não apenas números em papel. Disse que a atitude dela, desde o primeiro dia, ao receber aquela gorjeta simples com dignidade e respeito, havia sido o ponto de partida para tudo. Helena sentiu os olhos marejarem. Não por ambição, não por expectativa, mas por reconhecimento. Pela primeira vez, alguém enxergava sua postura, sua ética, sua resistência silenciosa. Augusto deixou claro que não se tratava de caridade nem favor. Tratava-se de confiança construída ao longo do tempo. O advogado explicou os termos com clareza. Augusto havia adquirido participação significativa no negócio, reorganizado sua estrutura e estabelecido novas diretrizes. Parte dessas decisões envolvia oferecer a Helena uma oportunidade de crescimento real, com formação, estabilidade e participação nos resultados. Não era um presente inesperado. Era uma consequência. Helena mal conseguia falar. Sentia o peito apertado, as mãos frias. Pensou na mãe, nas noites difíceis, nos dias de exaustão. Pensou em todas as vezes em que quase desistira. Respirou fundo e agradeceu, com a voz firme, mas emocionada. Disse que aceitaria, não pelo dinheiro, mas pela chance de construir algo com dignidade. Mauro permaneceu em silêncio durante boa parte da conversa. Quando falou, foi breve. Reconheceu que mudanças eram necessárias e que o ambiente havia melhorado graças a ajustes importantes. Não houve pedidos de desculpa nem confrontos. Apenas a constatação de que o ciclo anterior havia se encerrado. A notícia se espalhou aos poucos, sem alarde. Helena voltou ao salão com o rosto ainda emocionado, mas com uma postura diferente. Os colegas perceberam. Algo importante havia acontecido, e o brilho em seus olhos não deixava dúvidas. Ela seguiu trabalhando, mas agora com uma leveza nova, quase palpável. Augusto deixou a cafeteria naquele dia sentindo algo que há muito não sentia. Plenitude. Não era euforia, era coerência. Sabia que aquela decisão teria impacto além daquele espaço. Sabia também que havia encontrado um sentido novo para tudo que construíra ao longo da vida. Nas semanas seguintes, Helena iniciou um processo de aprendizado intenso. Participava de reuniões, entendia a gestão, contribuía com ideias baseadas na prática diária. Enfrentou desafios, dúvidas, inseguranças. Nada veio fácil. Cada avanço exigia esforço, estudo e adaptação. Mas ela estava preparada. A relação entre ela e Augusto se desenvolveu de forma natural e respeitosa. Conversavam mais, compartilhavam visões, experiências, histórias de vida. A conexão cresceu sem pressa, sem promessas precipitadas. Era feita de admiração mútua e confiança. A cafeteria tornou-se referência no bairro. Não apenas pelo café, mas pelo ambiente humano. Clientes sentiam a diferença. Funcionários trabalhavam com mais tranquilidade. O espaço físico também mudou, ganhou mais luz, mais conforto, mais cuidado. Tudo refletia o novo momento. Em casa, Helena cuidava da mãe com mais tranquilidade. A estabilidade trouxe alívio, mas também responsabilidade. Ela sabia que aquela oportunidade não era um fim, mas um começo. Um começo que precisava ser honrado diariamente. Augusto revisou seu testamento uma última vez, com convicção. Não havia dúvidas. Seu legado agora tinha rosto, tinha história, tinha propósito. Não se tratava apenas de bens, mas de valores perpetuados em ações concretas. Em uma manhã clara, meses depois, Helena serviu o café a Augusto como tantas vezes fizera. O gesto dos R$ 5 não aconteceu. Não era mais necessário. Ambos sorriram. Não disseram nada, porque algumas histórias se completam no silêncio. A vida seguiu, como sempre segue. Com desafios, com aprendizados, com mudanças. Mas agora, para ambos, havia algo sólido. A certeza de que atitudes simples, quando guiadas por princípios, têm o poder de transformar destinos inteiros. O que começou com uma gorjeta simbólica terminou com respeito, dignidade e esperança. E aquela cafeteria, no coração da cidade, tornou-se prova viva de que pequenas escolhas podem mudar tudo. Fim. Chegou até o fim? Então escreve Natal nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos.
Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.